A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com imensa satisfação que iniciamos mais uma fase do programa Mediunidade e Obsessão. Agora que finalizamos a obra Diálogo com as Sombras, vamos dar continuidade às reflexões, ao estudo e à busca pelo entendimento desta faculdade natural que todos nós a possuímos em diversos graus. Na nossa nova fase de estudos, nós vamos considerar obras diversas do Pentateuco kardeciano, das obras subsidiárias de Chico Xavier e uma apostila elaborada pela Federação Espírita Brasileira com o título Mediunidade e Prática, incluindo o mecanismo da enfermidade da obsessão. A apostila subdivide-se em programas, módulos e temas. No programa 1, módulo 1, tema 1, vamos estudar a evolução histórica da mediunidade. Você acompanha aqui conosco pela Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte. Vamos iniciar pelos fundamentos ao estudo da mediunidade. Sabemos que os espíritos exercem contínua ação no plano físico, manifestada de forma fugaz ou duradoura, boa ou má, sutil ou bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, como confirma Allan Kardec. A comunicação entre os dois planos da vida é viabilizada por meio de duas faculdades inerentes ao psiquismo humano, a mediunidade e a anímica. A mediunidade, meu caro ouvinte, é uma intermediação. A anímica é a produção da própria alma do encarnado. Ambas decorrem da natural capacidade pensante do ser humano e dos processos de sintonia mental, assim assinalados por Emmanuel. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Mas, meu caro ouvinte, como a mente atua no mecanismo de interação entre os dois planos da vida? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Do livro Roteiro, em seu capítulo 26, o autor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, fragmento do capítulo. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível. Ingerimos pensamentos, a cada instante projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos
a franca receptividade de moléstias indefiníveis. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização. Então, meu caro ouvinte, a mente é esse órgão potencializado por emissões e recepções simultâneas. O teor que emitimos, igualmente recebemos. A receptividade que nos permitimos acaba nos atingindo. As companhias que elegemos para exercer o trabalho que nos interessa determinam também o padrão vibratório coletivo. A potencialização daquilo que nos causa amargura e constrangimento cria em nós mesmos as moléstias tanto da alma quanto do corpo. Ou seja, meu caro ouvinte, nós somos os artífices e determinantes da própria condição desse tônus mental que Emmanuel estabelece afirmando que ingerimos pensamentos. Portanto, a matéria mental também é alimento da alma. Como a mediunidade é faculdade inerente à espécie humana, a comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida, desde tempos imemoriais. Então, meu caro ouvinte, os fenômenos sempre existiram, mas o Espiritismo teve a sua data de início da sua era de apresentação educativa, no século XIX. Entretanto, teve de se submeter a um processo lento e gradual de evolução, cuja história acompanha a própria evolução do espírito. Vemos assim que os primeiros habitantes do planeta chamavam Deus, com letra minúscula, a tudo o que apresentava qualquer característica como sobrenatural, qualquer coisa que lhe escapava ao entendimento, tais como fenômenos da natureza e até habilidades percebidas em outro indivíduo que o distinguia dos demais. Em consequência, rendiam-lhes culto e, por não possuir o senso moral e intelectual desenvolvido, os povos primitivos ofereciam aos tais deuses sacrifícios humanos e de animais, assim como oferendas dos frutos da terra. Tais cultos eram marcados por práticas anímicas e mágicas que perduraram por milênios. Envolviam forças espirituais consideradas misteriosas e incompreensíveis, mas, em obediência à lei do progresso e pelo exercício do livre-arbítrio, o homem começou a entesourar conquistas nas sucessivas experiências reencarnatórias. Perante tais condições, aprende a utilizar a energia espiritual da qual é dotado, extraindo elementos do fluido cósmico universal, a fim de elaborar e aperfeiçoar seus mecanismos de expressão e de comunicação entre si e com os habitantes do mundo espiritual. Com este avanço, inicia-se o processo civilizatório propriamente dito, que tem o poder de modificar a face do planeta. Utilizando o mecanismo de cocriação em plano menor, como assinala o espírito André Luiz, aprende a usar o mesmo princípio de comando mental com as inteligências maiores, modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Este é um trecho do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, em sua primeira parte, o capítulo 1, sob o título Cocriação em Plano Menor. Na perspectiva da doutrina espírita,
não é um simples produto das forças cegas da evolução, mas um cidadão do universo, constrangido a transformar-se para melhor, como determinam as leis divinas. Então, meu caro ouvinte, a mediunidade é uma faculdade inerente à humanidade que representa uma ferramenta de evolução, porque experimentando esse contato com os valores psíquicos e mentais, em função das nossas escolhas, em conexão com aqueles que nos rodeiam, tanto encarnados quanto desencarnados, nós vamos desenvolvendo experiência, atribuindo causa e consequência em função das mesmas escolhas e interesses. Importa acrescentar que o processo evolutivo não foi, obviamente, executado exclusivamente pelo indivíduo. Sempre esteve secundado pelas inteligências superiores, permitindo que o corpo espiritual, ou seja, o perispírito, se aperfeiçoasse também. Nós vamos abordar um capítulo mais tarde adiante, específico sobre o perispírito. Como resultado, produzisse um veículo físico apto a alçar voos mais altos. À medida que o espírito evolui, aprende a refinar as ondas do pensamento, emitindo vibrações que atraem o pensamento e as ideias de espíritos semelhantes, encarnados e desencarnados, por meio dos recursos da sintonia. Nesse processo, as suas faculdades perceptivas são ampliadas, pois o psiquismo humano encontra-se mais bem estruturado. Então é muito interessante esse mecanismo da evolução por concessão do Pai Celestial às nossas vidas. A comunhão direta com o mundo espiritual, com os seus habitantes, qualificando cada vez mais as nossas escolhas em função da observância das consequências da sintonia que estabelecemos pelas escolhas do desenvolvimento, do uso da nossa vontade, do nosso interesse. Estamos sempre aprendendo, atraindo os pensamentos semelhantes, atraindo os mesmos recursos da busca que estabelecemos em função das nossas escolhas. Vamos dar continuidade às nossas reflexões e estudos sobre a mediunidade e prática já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos iniciando a quarta fase do programa Mediunidade e Obsessão, abordando a apostila da Federação Espírita Brasileira, em seu capítulo 1, Mediunidade e Prática, bem como o acompanhamento, reflexão e consulta a diversas obras subsidiárias da psicografia de Francisco Cândido Xavier, bem como o Pentateuco Kardeciano, acerca dos conceitos da mediunidade, do seu uso, da sua origem e também dos processos de obsessão. Ainda se referindo à obra Evolução em Dois Mundos de André Luiz, o autor afirma que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio e que a produção do pensamento contínuo pelo espírito, que caracteriza a emissão mental do ser humano, habilitou o perispírito a desprender-se parcialmente
nos momentos do sono reparador do corpo físico. Então a intuição, meu caro ouvinte, é esse recurso anímico que vem dentro de cada um de nós. É um tipo de faculdade que refere-se ao espírito e o coloca em intercâmbio com o mundo espiritual. E à medida em que estabelecemos o processo de individualização de espírito, passamos a ter o pensamento contínuo, a ideia da existência de Deus, a faculdade do livre-arbítrio e passamos a ter a emissão mental. Isso, segundo André Luiz, proporcionou que durante o sono físico nós tivéssemos condição de desprendermos-nos parcialmente do corpo físico para reenergizarmos a nossa alma, não é, meu caro ouvinte? Precisamos do sono físico para esse restabelecimento. A intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, por transfundi-las no trabalho sutil da telementação, nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de remoinhos mensuráveis de força mental, assim como, na atualidade, o remoinho eletrônico infunde em aparelhos especiais a voz ou a figura de pessoas ausentes em comunicação recíproca, na radiotelefonia e na televisão. Esse trecho da obra Evolução em Dois Mundos está em sua primeira parte, no capítulo 17, Mediunidade Inicial. Por meio de árduos esforços, o ser espiritual convence-se de que a mente é a orientadora das necessidades evolutivas, que ao emitir projeções, envolve a pessoa em um campo energético especial de carapaça vibratória, usualmente denominada aura, uma vez que o pensamento é a força criativa que se exterioriza. Então, meu caro ouvinte, essa força do pensamento criativo que emitimos estabelece uma frequência que condiciona uma determinada cor, que é a emissão da aura, ou seja, um campo energético que o autor André Luiz, entre aspas, denominou ser uma carapaça vibratória, ou seja, fica envolvida no espírito, em nós mesmos. Então, esta força criativa que se exterioriza, envolvendo as mentes que se encontram no seu raio de ação, mas que pelos mecanismos da reciprocidade é influenciada por espíritos encarnados e desencarnados, superiores e inferiores. Assim, a aura espiritual, na feição de antecâmara do espírito, favorece todas as nossas atividades do intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados por inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Então, meu caro ouvinte, podemos dizer que a constituição psíquica das radiações emitidas pelos nossos pensamentos, que estão vinculadas aos nossos interesses, à nossa experiência, às nossas concepções e à nossa convicção de vida, estabelece um teor vibratório específico que nos condiciona como se fosse a nossa identidade espiritual. Então seremos vistos, seremos sentidos, estabeleceremos conexão com os mesmos valores espirituais das emissões que realizamos dentro desse campo de matéria mental, colorindo a nossa
verdadeira carapuça, que na verdade André Luiz chama de carapaça vibratória. Ou seja, serviu a carapuça, como se diz vulgarmente, na verdade representa encaixou-se, entrou em sintonia e estabeleceu então a ideia de identidade. Então é por esta razão, meu caro ouvinte, que a mediunidade, sendo um recurso neutro, aguarda o teor de qualidade que vamos depositar sobre ela. Como faremos uso desta ferramenta? Do que nos utilizaremos? Quais os nossos interesses? Com quem estaremos em simbiose, em conexão, em função do nosso propósito, em função do nosso ideal? A seriedade do propósito, a vontade de servir, a busca incessante pelo estudo, qualificação e aperfeiçoamento das nossas qualidades vai nos permitir também a formação de uma estrutura de aura mais favorecida para o intercâmbio com aqueles irmãos que também vão apresentar interesse em fazer-se de nós, médiuns, seres úteis dentro do processo de auxílio, consolo, resgate e amor em nome de nosso Senhor Jesus Cristo na reunião mediúnica. Não somente na reunião mediúnica, mas também na aplicação do passe, no atendimento fraterno, no momento em que nos dispomos a ser úteis na assistência social. E mais do que tudo isso, meu caro ouvinte, a mediunidade é constante. Nós também a exercemos no lar, no trabalho e na sociedade. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, pelo autor Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 2, Cartão de Visita. Em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Analisando-o palidamente, tomemos a imagem da vela acesa, apesar de imprópria para as nossas anotações. A vela acesa arroja de si fótons ou força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Na primeira temos a chama, no segundo identificamos a ideia. Uma e outro possuem campos característicos de atuação, que é tanto mais vigorosa quanto mais se mostre perto do fulcro emissor. No fundo, os agentes a que nos referimos são neutros em si. Imaginemos, no entanto, o lume conduzido. Tanto pode revelar o caminho de um santuário quanto a trilha de um pântano. Tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos do benfeitor no levantamento das boas obras. Verificamos, no símile, que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. E compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. Observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atrais. Atraindo, refletes. E refletindo, estendes a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. O pensamento é, portanto, nosso cartão de visita. Com ele representamos, ao pé dos outros, conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância
ou entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, que possamos apresentar o nosso cartão de visita cada vez mais puro, trabalhando o nosso caráter, renovando a nossa moral, trabalhando no bem com Jesus hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.